Olá, pessoas. Nosso papo de hoje será sobre O Cortiço, o principal romance do naturalismo brasileiro, do Aloísio de Azevedo. O romance inicial do naturalismo é O Mulato, do mesmo autor. Mas o romance, assim, bombadão, né, o romance top do naturalismo, é, sem dúvida alguma, O Cortiço. O Cortiço a história se passa no século XIX, final do século XIX, né, que equivale aos anos 1800, e o cenário é o Rio de Janeiro. O narrador é um narrador de terceira pessoa, que é o que a gente chama de narrador onisciente, né? Aquele que é capaz de penetrar na mente dos personagens, né? Do romance. Bom, a história começa com o João Romão, né? Os principais personagens do livro, né? João Romão e Bertoleza. O João Romão é um quitandeiro, tá? Só que ele é um sujeito extremamente mau caráter, ele quer enriquecer a qualquer custo, tá? Então ele vai aplicando pequenos golpes ou grandes golpes, né, na intenção de enriquecer. Ao lado do João Romão, né, da quitanda do João Romão, tem um restaurantezinho bem merreca, bem simplesinho, né, de Bertoleza. A Bertoleza é uma negra escrava, é, é, é uma escrava fugida, né, e que sobrevive ali num restaurantezinho bem pobrezinho, né, mas que dá para ela ir fazendo comida, vendendo comida e sobrevivendo. Bom, do lado o João Romão, ele, que é um mau caráter, como eu já disse, propõe um acordo à Bertoleza, tá? Ele propõe um acordo à Bertoleza e então juntam, né, a quitanda dele com o restaurantezinho da Bertoleza e formam lá uma coisa maior, né? Porque o João Romão quer fazer um cortiço. O João Romão ele quer a todo custo enriquecer, né? Deixa eu ver, eu fui anotando um roteirozinho aqui, mínimo, para não esquecer de falar de alguns tópicos. São muitos personagens no livro, gente, muitos. Então eu fui destacando alguns, apenas os principais, para falar um pouquinho. Bom, o João Romão se vai viver com Bertoleza, né? Como se diz lá na época, no português da época, ele vai viver amasiado com a Bertoleza. Ele é um português branco, né, que vai viver amasiado, que ele não pode casar com ela, porque não era permitido naquele momento, né, um casamento chamado casamento interracial, não era tolerado pela sociedade ou pela igreja. E aí o João Romão se amazia, né, vai viver junto, como se diz lá no Nordeste, vai viver amancebado com a Bertoleza. Eles trabalham, gente, João Romão e a Bertoleza trabalham como bichos, né, trabalham muito. Só que o João Romão, ele tem a coisa do explorar, então ele começa a explorar a Bertoleza. A Bertoleza, com o restaurantezinho que ela tinha, ela conseguiu juntar umas economias. Ela pega essas economias e entrega ao João Romão, né, porque agora o marido dela, né, o homem dela. Ela entrega essas economias ao João Romão para ele comprar, porque ela própria não sabia como fazer isso, né, não poderia na condição de negra, fugida, e ele entrega esse dinheiro ao João Romão para que ele compre a alforria dela, né? Ela é fugida e ela acredita, né? Ela acredita no João Romão, confia nele, querem construir uma vida juntos, né? É o que ela acredita. O João Romão, na verdade, só quer usá-la para enriquecer e ela pega essa grana e dá para o João Romão para comprar a alforria dela. O João Romão chega realmente com uma alforria para ela, entrega para ela, só que é uma alforria falsa. Ela não sabia ler, tá? Na condição de escrava, ela não sabia ler. E ela acredita que aquilo de fato é uma alforria, mas é falsa. E o dinheiro das economias que ela entrega ao João Romão, o João Romão embolsa, né, e vai investir, né, nas coisas dele lá. Bom, o João Romão, no lugar que ele vai construir, ele constrói uma venda, um cortiço,
Aí mais tarde, com dinheiro, se ele compra uma pedreira, né, ele vai ganhando dinheiro a todo custo, porque o foco dele é se tornar um sujeito rico. O vizinho dele é um Miranda. Tá? O Miranda é um português ricaço e um sujeito da elite, um sujeito assim, né, que frequenta a alta sociedade, tá? E o João Romão tem muita inveja dele e eles brigam, né, por um pedaço de terreno lá, no limite do terreno e do outro, eles brigam bastante sobre isso e tal. Inicialmente, esse cortiço que o João Romão constrói é de madeira, né? E vai fazendo casinhas e vai alugando essas casinhas. Então, o João Romão, ele domina aquela parada lá, aquele espaço lá. Ele passa a ter um monopólio daquilo tudo. Porque, veja só, ele aluga as casinhas. Esses caras que alugam a casinha dele vão trabalhar na pedreira, que também é dele. Então, quando esses caras recebem o salário, eles já estão devendo na venda do João Romão, porque o João Romão também monopoliza o mercadinho. Os produtos que o João Romão vende são muito mais caros, mas não tinha ali um concorrente ali próximo. E também, se tivesse, para o mais próximo ali deles, esses trabalhadores não poderiam comprar lá, porque eles eram obrigados a comprar com o João Romão, né, porque já descontava no pagamento deles. Então, eles estavam sempre devendo a João Romão e o João Romão estava sempre ganhando dinheiro. O João Romão constrói tinas, né, para lavadeiras, para lavar roupa, e ele aluga essas tinas para as pessoas lavarem roupas, né, para as lavadeiras. Então ele ganha dinheiro de todo jeito. Ele ganha dinheiro das lavadeiras, que aluga esses espaços, ele ganha dinheiro da pedreira, ele ganha dinheiro superfaturando os produtos do mercadinho. A Bertoleza trabalha feito um bicho, né, para dar conta de tudo lá, e ele vai enriquecendo. E a Bertoleza pensando que está livre, né, por conta desse lance da falsa alforria. Essa informação é fundamental para você compreender o final do livro, né, o final da história, essa questão da alforria falsa. Bom, num determinado momento, né, chega à casa do Miranda um sujeito chamado Henrique, né, um outro personagem, né, que chega lá para morar lá com o Miranda. Esse cara que vai morar na casa do Miranda, eu não lembro agora se era um parente distante ou filho de algum amigo, mas enfim, por alguma razão ele vai morar na casa do Miranda e ele passa a ter um caso com a mulher do Miranda, tá? Então esse cara que é recebido pelo Miranda passa a ter um caso escondido com a mulher do Miranda. O Cortiço, um monte de personagens vão passando pelo Cortiço. É, como diz o próprio autor, uma fauna humana, né? Porque é muita gente que vai chegando ao Cortiço, passando pelo Cortiço. E aí eu destaquei alguns personagens, tá? Porque não dá para falar de todos, é muita gente que passa pelo Cortiço. Então, alguns que chamam mais atenção. Um albino, por exemplo. O albino, ele não trabalha na pedreira com os outros homens, ele trabalha com as lavadeiras. Ele é um lavadeiro. Tá? Então, o albino vai trazer para a discussão a questão do homossexualismo na época, né? E o autor trazer esse tema para a discussão já é algo fantástico naquele momento, né? Adolfo Caminha fez a mesma coisa, né, em Bom Crioulo, né, que é tema de um outro vídeo. Bom, uma outra personagem que chama muita atenção é a Pombinha. Pombinha tem 18 anos, é noiva. Ela está ansiosa para casar, mas ela não pode casar porque as regras ainda não desceram. Então, assim, não era aceitável naquela sociedade que uma menina cujas regras ainda não desceram, que ainda não menstruou, não podia casar. A partir do momento que menstruasse, se menstruou com 11 anos, com 12 anos, já podia casar. Mas a Pombinha chega aos 18 sem menstruar. Então, ela está noiva, mas não pode casar, né, porque as regras não desceram, como se diz no livro, como vivia aquela sociedade, né? Como dizia aquela sociedade. Bom, a Pombinha, aí chama um outro detalhe que chama muita atenção, é que ela é uma menina casta e esperando menstruar para poder se casar. E aí chega ao Cortiço uma mulher chamada Leone. A Leone é uma prostituta de luxo, tá? É uma prostituta, assim, de alto padrão e tal. Então ela conhece Pombinha e ela começa um processo de sedução. Ela seduz a Pombinha, tá? Ela envolve a Pombinha. Um dia ela leva a Pombinha para casa dela. Aí ela vai seduzindo a Pombinha e elas transam.
né? Porque a Leone, ela transa com homens e com mulheres. E aí a Pombinha transa com a Leone, e aí o narrador, né, ele faz a descrição dessa, com riqueza de detalhes, né, dessa transa, e no dia seguinte a Pombinha menstrua. Então, milagrosamente, né, no dia seguinte a esse encontro amoroso, a Pombinha menstrua, e aí, menstruando, ela está apta para o casamento. Então, ela se casa. Ela se casa, mas ela jamais esquece a Leone. Então, o tempo passa e a Pombinha se separa, né, do marido, se torna uma prostituta e passa a ser amante da Leone. É bom lembrar, gente, que o Cortiço é um chamado romance de tese. É um romance cujo objetivo é mostrar, por exemplo, né, que o determinismo, né, o peso do determinismo, as teorias, né, é provar as teorias da época. E o determinismo é uma delas. E segundo o determinismo, né, não existe livre-arbítrio, né, o ambiente, a raça, o contexto social se impõe de tal forma sobre os seres humanos que eles não conseguem mudar, fazer algo que seja assim, para sair desse destino, né? Daí determinismo, né? Aquilo que determina o comportamento e a vida das pessoas. Bom, depois chega ao Cortiço também o Jerônimo. Jerônimo é um português honestíssimo, trabalhador, casado com piedade, tem uma filha, tá? E vai trabalhar na pedreira. Logo que chega ao Cortiço, ele conhece Rita Baiana. Rita Baiana é a sensualidade em pessoa. E aí o autor já trabalha também na questão, em Rita Baiana, essa questão da raça, né? Pelo fato dela ser baiana, então ela já era, por isso, por ser baiana, uma mulata, dada a sensualidade, a danças, ao erotismo, né, a esse tipo de coisa. Eu não estou concordando com isso, eu estou dizendo como o autor apresenta, né, a partir de como a sociedade de sua época acreditava. Só que a Rita Baiana, ela é noiva de um capoeirista chamado Firmo. Tá? O Jerônimo já é um cara tranquilo, nunca brigou na vida, tá? Só que aí ele começa a se envolver com a Rita Baiana. E aí o autor diz que o João Romão começa... João Romão não, desculpa. O Jerônimo começa a se abrasileirar. Ou seja, ele começa a beber, ele olhando a Rita Baiana dançando, mandando ver lá, ele começa a se interessar por dança, ele começa a ter um comportamento de brasileiro. Tá? Ele vai se abrasileirando, ou seja, o determinismo. A ideia do Rousseau, né, do filósofo francês, de que o homem nasce bom, mas o meio corrompe. Então, o Jerônimo era um cara bom, né, mas ele é corrompido pelo meio. E aí, ele se separa de Piedade, ele abandona a família, né, e vai viver um caso com Rita Baiana. Só que o Firmo, né, que é o namorado, o amante de Rita Baiana, ele não tolera isso e o Jerônimo briga com ele, e aí o Firmo, que era um capoeirista, quebra o Jerônimo, o Jerônimo vai para o hospital, todo quebrado, e quem cuida dos ferimentos, quem cuida dele é a Rita Baiana. E aí, depois, né, quando o Jerônimo sai do hospital, ele mata o Firmo. Então, olha como um cara que era tão tranquilo, né, tão pacato, se torna esse assassino, né, que mata o cara para ficar com a mulher dele. Bom, então o Jerônimo, né, ele vai se abrasileirando. Com o tempo, o vizinho do João Romão, o Miranda, ele se torna barão, ele recebe o título de barão. Quando ele recebe o título de barão, o João Romão fica emputecido da vida. Ele fica muito bravo, porque o Miranda agora é um cara que tem um título de nobreza, ou seja, é um sujeito que tem glamour, né? Então, e o João Romão, ele tem dinheiro, né? Mas ele não tem vida social, porque ninguém chama o João Romão para nada. O João Romão é um quitandeiro, um dono do cortiço, da pedreira, mas é um brutamontes, né? Aquele cara que manteve o seu jeito bruto de ser, e a alta sociedade não convida. Então ele quer
ele resolve se aproximar do Miranda, né, porque ele quer frequentar a alta sociedade. Para isso, ele começa então a paquerar a filha do Miranda. O Miranda, que era esse cara, esse barão, esse cara das altas rodas da sociedade, ele também era muito interesseiro. Então ele vê que agora o vizinho, o João Romão, ele está rico. O João Romão está muito rico. E aí o Miranda consente que ele namore a filha. Ele sabe que o João Romão vive com a Bertoleza. Mas e aí? O João Romão tem muito dinheiro e está afim da filha dele. Então, né, o João Romão tem muito dinheiro, mas não tem glamour. O Miranda tem glamour e tem algum dinheiro também. Né? Então, resolve juntar as coisas. Só que tem um impedimento, que é a Bertoleza. Né? A Bertoleza impede esse casamento. Então, o que é que o João Romão faz? É simples. Eu simplesmente pego, vou chamar, né? Isso é o que o João Romão resolve fazer. Ele pega e denuncia a Bertoleza como escrava fugida. Ele denuncia para a polícia, porque lembre-se que lá no início aquela alforria é falsa. Então ele vai e entrega a Bertoleza à polícia, né, como escrava fugida. A polícia chega lá para prender a Bertoleza e chega com o dono dela, né, de quem ela fugiu. E a Bertoleza está lá fazendo, no momento que esse pessoal chega, a Bertoleza está lá fazendo um peixe, inclusive para o João Romão. Tá? E aí a polícia chega com o dono e tal. Quando a Bertoleza entende a cena, né, a Bertoleza percebe que ela foi traída pelo João Romão e que aquele pessoal está lá para levá-la, e ela não quer voltar à vida de escrava de jeito nenhum. Então o que ela faz? Ela pega essa peixeira, essa faca que ela está usando lá para fazer o peixe, e rasga o seu próprio ventre. Ela rasga a barriga ali, ela se mata ali. E aí o autor descreve com riqueza de detalhe, né, as vísceras da Bertoleza saindo, aquela desgraça toda. Nesse momento, essa cena acontece na cozinha, e nesse momento o João Romão é chamado na sala, porque um grupo de jovens abolicionistas propõe fazer ao João Romão uma homenagem. Eles querem oferecer um jantar, fazer um jantar com o João Romão, para homenageá-lo por tudo que ele fez pela causa abolicionista, como, por exemplo, dar liberdade a comprar a alforria da Bertoleza e casar com ela, e viver com ela, né, como marido e mulher. Só que, na verdade, não foi isso que aconteceu, né, porque a alforria era falsa e Bertoleza acabou de se matar. Na verdade, João Romão é responsável pela morte da Bertoleza. E aí vem a grande ironia, e o romance termina assim. A última cena do romance é exatamente a morte da Bertoleza e o João Romão sendo homenageado pelos abolicionistas. Por que o autor faz isso? Para denunciar a hipocrisia daquela sociedade. Ou seja, quem vai receber a homenagem, né, de abolicionistas é um cara que explorou Bertoleza a vida inteira e que acabou de matá-la, né, porque ele diretamente foi responsável pela morte dela. Então você tem uma série de coisas assim, tá, muitas cenas que não cabe aqui, não dá para falar no tempo proposto para esse vídeo, mas que são cenas muito sinistras, né? A coisa do animalizar, a chamada zoomorfismo, né? Que é uma figura de linguagem utilizada muito no naturalismo. A Bertoleza tinha ancas de cadela, o Firmo, quando dançava, cantava, ele se comportava como um cachorro no cio. Tá? Essa linguagem é utilizada o tempo todo no romance. A Piedade, que era a esposa do Jerônimo, ela se torna alcoólatra depois que eles se separam. Aí tem uma cena em que ela transa com o cara, ela está tão bêbada que vai transar com o cara na cozinha da casa dela, e ela está tão bêbada que ela vomita, e eles transam sobre o vômito dela. A ideia do naturalismo é essa, de mostrar essa podridão, né, da sociedade. E vamos combinar, o Aloysio de Azevedo capricha em mostrar essa podridão. Eu recomendo muito a leitura de O Cortiço. É um livro emocionante, de uma narrativa muito dinâmica, mas com muitas coisas absurdas, mas que acontecia naquela sociedade, e que o romantismo jamais falaria sobre isso. Mas no naturalismo é assim que se procede. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço para todas e todos.